Então, outro dia mesmo eu estava aí, é, apareceu alguém conversando sobre isso e falando o negócio, não, assim, a igreja só admite a relação sexual para a reprodução. E eu digo, escuta, você pensa que a igreja é o que é uma fazenda modelo que está lá para, né, reproduzir seres, né? Quer dizer, você é um monte de galinha e tem que reproduzir outras galinhas igual. Você pensa que a igreja é isso, né? Então, daí eu lembrei, o que diz São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino diz o seguinte, ele diz que o casamento tem três finalidades. Tem uma finalidade natural ou animal, tem uma finalidade humana e tem uma finalidade espiritual. A finalidade natural ou animal é a mesma que tem em todos os animais, é a reprodução. A finalidade humana é o quê? É o amor e a ajuda mútua. A afeição e a ajuda mútua. E a finalidade espiritual é a mútua santificação. Tá certo? Então, só quando atende os três é que o casamento está funcionando. Ora, mas você vê que as finalidades segunda e terceira, né? A terceira não depende da segunda e a segunda não depende da primeira. E a segunda e a terceira juntas também não dependem da primeira. Tá certo? Então, por exemplo, você pode ter amor e ajuda mútua com uma outra pessoa sem precisar reproduzir com ela, ou sem precisar ter um ato sexual com ela. Né? Senão, a gente precisaria estar transando com todo mundo que a gente tem afeição e ajuda de algum modo. Né? O sujeito chega, ele pede um dinheiro emprestado e fala: não, 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 não empresta, porque senão você vai querer transar comigo. Tá certo? As coisas não são assim. Mas, e a santificação também, é claro, não depende de que você tem uma relação de amor e ajuda mútua com ninguém, porque você pode viver como São Simeão Estilita, tá certo? No alto de uma coluna, rezando isolado sozinho, você com Deus a vida inteira e você se santifica assim. Então você não depende de mais ninguém para você se santificar. E o amor e a ajuda mútua também não depende de você reproduzir. Então eu digo, mas o Raiz, então por que Deus inventou o casamento? Por que já não santifica as pessoas direto sem passar por tudo isso? Se todos nós vamos morrer mesmo, e se a finalidade é ir ou para o céu ou para o inferno, então já vai direto. Para que ter todos esses entretantos, né? Então, você vê, se Deus fez isso, se Deus instituiu esta coisa, algum motivo ele tinha. Né? Então, aquilo que hoje nós confusamente chamamos sexo ou relação sexual, que não é um conceito, é uma imagem, né? O que ela é? Ela é um intermediário entre a primeira finalidade e a segunda finalidade. Né? Ou seja, você tem um instinto reprodutivo e Deus, para que as espécies se reproduzissem, fez com que o macho e a fêmea da espécie se sentissem fortemente atraídos um pelo outro. Senão eles não iam reproduzir de jeito nenhum. Tá certo? Se disser para você, olha, você tem que reproduzir com aquele poste. Tá certo? Ou aqui com o hipopótamo. Fala, bom, pode ser que Deus queira que eu faça isso, mas eu não vou fazer de boa vontade, né? Tá certo? Mas, como existe a atração, então você naturalmente é. A atração pode se enganar de objeto, quer dizer, você pode confundir, tá certo? E você ter atração por uma outra coisa, por uma pessoa do seu sexo, por um animal, por uma coisa, tudo isso pode acontecer. Por quê? Porque o instinto, o desejo, ele não vem para nós em forma pura, ele vem através da filtragem da imaginação. Aquilo que você não imagina, você não deseja. Então não basta ter o instinto. Não é isso? Então, às vezes, você vê, até o animal se engana. Hum? Nunca um cachorro subiu no seu joelho pensando que era um traseiro de cadela? Os meus cachorros várias vezes fizeram isso. Eu digo, olha, meu filho, é um equívoco, é? Então, quando você vê essa coisa, por exemplo, homossexualismo, esse negócio tudo, okay, é um equívoco de objeto. A gente sente uma coisa por um objeto que não é apropriado aqui. Pode acontecer, tá certo? Mas existe esse instinto. Mas esse instinto em forma pura, tá certo? Ele se satisfaz, tá certo? Com o mero ato sexual. E vai em frente, tá certo? O, é isso que nós chamamos de sexo, de amor um dia. Fala, claro que não, precisa ter um algo a mais, não é isso? Então, aí entra então a finalidade propriamente humana, quer dizer, é próprio do ser humano que eles se amem uns aos outros. O amor ao próximo é a base da sociedade humana. Né? Então, não adianta nada vir esses teóricos dizer que o que vale é a violência, etc. Tudo isso é besteira, mas é besteira. Thomas Hobbes, para mim, um cretino, Conrad Lorenz estava dormindo, tá entendendo?
E quem está certo é Santo Agostinho, quer dizer, a base da sociedade humana, e São Paulo aposta. Quer dizer, a base da sociedade humana é o amor ao próximo. Isto pode falhar e pode tomar expressão inversa, mas a base continua sendo essa. Quer dizer que se os seres humanos, se o ódio entre os seres humanos predominasse, em vez do amor, eles não construiriam as cidades, a sociedade seria impossível, tá certo? E a ideia de Thomas Hobbes que a natureza é assim, a guerra de todos contra todos. Eu digo, então, isso quer dizer que eles só se associariam, só se juntariam, se fossem forçados a isso por uma força externa, mas de fato não é assim. Né? Você vê, crianças já se aproximam umas das outras naturalmente. Uma criança, quando vê outra criança, fica contente, pode ser qualquer um. Né? Agora vamos brincar, vamos fazer alguma coisa junto. Né? Assim, quer dizer, este impulso que leva os seres humanos a se aproximar uns dos outros é universal e é a coisa mais poderosa que existe. Né? Então, o fator, a violência, o mal, a criminalidade tem que ser explicado a partir dessa base e não ser tomado como se ele fosse um princípio, como faz Thomas Hobbes. Né? Então, isso quer dizer que o impulso do amor, da afeição, da ajuda mútua é diferente do impulso reprodutivo. Né? Mas o que nós chamamos de relação sexual hoje em dia não é nem só um impulso reprodutivo e nem só o amor ao próximo. É um mezzo a mezzo. É uma zona indeterminada entre os dois. Tá certo? Só que não existe, vamos dizer, nas discussões públicas, não existe clareza. As pessoas acreditam que existe um treco chamado impulso sexual. Falam, não existe. O que existe é o impulso da reprodução e o impulso do amor ao próximo. Que eles se dosando e misturando, tá certo? Em dosagens diferentes, produzem isto que nós equivocamente chamamos de impulso sexual. Mas quando você vai ver, fala, olha, não é possível você explicar, vamos dizer, aquela mistura, vamos dizer, de desejo e afeição que leva você, por exemplo, a casar com uma pessoa, querer passar o resto da sua vida com ela. Não dá para você explicar nem por uma dessas motivações e nem pela outra. Quer dizer, você tem duas, de fato, duas motivações agindo juntas. E elas são tão diferentes que você pode ter um desejo sexual por uma pessoa que você odeia e despreza. E que você quer ver pelas costas tão logo terminou o ato sexual. Isso não é possível? Claro que é possível. O mundo está cheio disso. Então, ali o indivíduo, vamos dizer, ele é manipulado pela natureza, ele é enganado pela natureza. A natureza o induz a fazer algo que ele conscientemente não quer fazer, despreza. Né? Mas quando entra o instinto do amor ao próximo, Leopold Zonde, que era um sábio, ele claramente distinguia essas duas coisas. Ele chamava o primeiro impulso sexo e o segundo impulso de contato. Dê o nome que quiser, contato, amor ao próximo, etc, etc. Então,